Correção de exercícios, Geografia, página 37, 38, 43 a 47. Professor Gabriel Lourenço. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, começando mais uma aula de Geografia e hoje nós nos dedicaremos então à correção dos exercícios propostos então na aula anterior, ok? Então, primeiro exercício que a gente tem para resolver aqui é na página 37, né? Questão 1, agora é com você. Então, o exercício 1 pede: cite diferentes exemplos de ambientes, construções e locais que poderiam ser representados em uma maquete, né? Então, a gente sabe que a maquete ela é uma representação material, né? Então não é uma representação gráfica, mas é um material que nos permite então conhecer o objeto num formato 3D, né? E aí então, como a escala ela é muito grande, então você consegue ver os detalhes em pequenos detalhes. Então, pequenos detalhes do objeto ali representado, você consegue perceber na maquete, tá? Normalmente você pode, a gente usa-se muito a maquete em prédios que estão em construções, né, para mostrar os pequenos detalhes de como vai ficar aquele projeto após a sua construção. Mas você também pode fazer uma maquete, é utilizado nas escolas para representar um determinado local ou uma determinada situação, então com objetos que vão definir um determinado espaço. Bom, como responder na apostila? Você pode pensar uma maquete de uma casa, uma maquete de uma praça pequena, apartamentos, né? Então, são regiões pequenas, tá? Então, não adianta você querer fazer uma maquete de uma cidade inteira, porque você não consegue representar isso em pequenos detalhes, tá? Do local, do espaço. 2. A construção de uma maquete seria a forma mais adequada de representar o estado em que você mora? Por quê? Não. Para representar o estado que a gente vive, o mais adequado é um mapa, né? Porque você consegue definir, por exemplo, por onde passam os rios, se possuem rios, a vegetação na dimensão de todo o estado, né? E aí então você tem uma escala, ou seja, um campo de visão um pouco mais amplo para poder atender a todo o estado, tá? Então a maquete ela não é a mais adequada, tá? E porque a maquete ela tem uma limitação na sua representação, tá? Então a próxima página que a gente vai corrigir é a página 43, questão 1. Conexão Brasil. Explique com suas palavras o que significa a expressão sensoriamento remoto e cite algumas utilidades, né? Então, sensoriamento remoto são técnicas, né, acopladas então à tecnologia que ela permite receber aí sinal, tá, dos objetos do espaço. Então, hoje, uma coisa muito utilizada pelo sensoriamento remoto vai ser o nosso celular, né? Então, você esqueceu, perdeu o celular, você consegue localizar através ali de um sinal de satélite, né, onde que esse aparelho ele está localizado, né? Desde que esse objeto ele esteja identificado, né? Então, quando eu falo identificado, você tem ali os cadastros desse objeto, então quer dizer, ele já consta num banco de dados, num sistema de informação, que vai localizar aquele objeto específico no território, tá? No espaço.
Então, o sensoriamento remoto, são sensores, né, que são instalados. Então, quando você tem lá o sem parar, né, então seu carro está andando e aí a cancela do shopping ou a cancela como é que fala, do pedágio, né, ele já localiza o seu objeto no espaço ali, ele vai falar, opa, esse objeto eu conheço, pode abrir. Né? Então, não precisa que alguém dê o comando, automaticamente ele já reconhece. Tanto é que o meu carro que não possui o sem parar, se eu tentar passar por aquela cancela, ele não vai reconhecer aquele objeto porque não está devidamente identificado. Né? Então, ele não tem ali um cadastro feito, né, como um objeto com uma identidade própria. Tá? Que o sensor possa reconhecer. A mesma coisa vai acontecer, então, quando você abre o GPS. Então, você joga lá um endereço no GPS. O satélite ele vai reconhecer aquela região que você está procurando e ele vai te dar um mapa em grande escala dessa região. E aí, se você está procurando uma rua específica, ele vai ampliando a escala de visão para você poder enxergar aquela rua que você está se movimentando e andando. Então, nesse caso, você tem o quê? Né? Uma identificação daquela rua, uma identificação daquela viela, uma identificação daquele bairro, tudo devidamente cadastrado aí nesses sistemas junto a esses sensores, tá? Bom, letra B. Com base no texto, qual é a importância do projeto Cybers para o Brasil, né? Então, esse projeto ele possibilita que o Estado fiscalize, né, monitore controles de políticas públicas, de ações governamentais, né, dentro do seu território. Por exemplo, a gente consegue fiscalizar o desmatamento, né? Se está havendo desmatamento, como que a distribuição da vegetação num espaço, né, ele está ocorrendo. Então, esses sensores... Agora, eu estava vindo aqui para poder gravar essa aula para vocês. E aí eu vi uma reportagem dizendo, olha, o pessoal lá no Pernambuco criou um sistema que permite ver se o pessoal está realmente fazendo a quarentena ou não, né? Então, como que ele vai fazer essa identificação? Ora, está havendo movimento dentro daquele espaço que está devidamente identificado? Então, com esse projeto Cybers, ele consegue ter satélites próprios do país, no caso, ele é feito junto à China, né? A tecnologia chinesa, e aí você consegue ter uma maior fiscalização sem ter que depender de outros satélites de outros países para isso. Então, quer dizer, nós temos uma tecnologia própria para poder monitorar, fiscalizar e controlar o nosso próprio território. Tá? Então, seguindo adiante, vamos lá, página 44, questão 1. O poema retrata um instrumento de representação do espaço gráfico. Você consegue dizer qual instrumento é esse? Em qual momento isso se evidencia? Então, vamos lá. Poema... Bom, aqui no próprio título, não, como é que eu posso falar? Na fonte, né, que vai deixar claro o título do nosso poema, chama-se mapa. Então já deixa bem claro que instrumento é esse, né? Só pelo título a gente já sabe do que se trata. Mas vamos seguir.
plano como a mesa no qual está colocado. Debaixo dele nada se move nem busca vazão. Sobre ele, meu hálito humano não cria vórtices de ar e deixa toda a sua superfície em silêncio. Suas planícies, vales, são como verdes, os planaltos são sempre verdes. Os planaltos, montanhas amarelos e marrons, e os mares, oceanos de um azul delicado nas margens fendidas. Tudo aqui é pequeno, próximo, acessível. Posso tocar como os vulcões com a ponta da unha, acariciar os polos sem luvas grossas. Com um olhar posso abarcar cada deserto. Junto com o rio, logo ali ao lado, selvas são assinaladas como arvorezinhas entre as quais seria difícil se perder. No ocidente e oriente, acima e abaixo do Equador, assentou-se um manso silêncio. Pontinhos pretos significam que ali vivem pessoas. Valas comuns e súbitas ruínas não cabem nesse quadro. As fronteiras dos países mal são visíveis, como se hesitassem entre ser e o não ser. Gosto dos mapas porque mentem, porque não dão acesso à dura verdade, porque generosos e bem-humorados estendem-me na mão um mundo que não é deste mundo. Bom, em que momento então que deixa bem claro que ele está falando de mapa, né? Então, primeira coisa que ele vai falar é plano como uma mesa. O mapa é plano, né? Parece que você está olhando uma coisa aqui de cima. Parece até que o mundo ele é uma coisa plana, né? Aí não adianta você vir me falar, professor, mas e os terraplanistas? Eles são loucos, tá? Então, são teorias que estão sendo discutidas e estudadas e até agora não se tem provas disso, até porque seria negar os satélites, negar a tecnologia existente, negar as possibilidades que a gente vive até hoje, né? Seria dizer que todas essas imagens que nós temos dos planetas e do homem sair da Terra seria uma enganação, né? Então, vamos aqui naquilo que a gente tem como uma verdade até o momento, tá? Então, a Terra não é plana, ela é redonda, tá? E o mapa, ele é plano. Perfeito. Outro momento que isso vai se evidenciar, que ele vai falar que cadê? Bom, o texto todo ele está deixando claro, né, que ele pode tocar o mundo inteiro, pode tocar montanhas, pode tocar planícies, pode tocar vulcões, né, rios e tá. Porém, ele coloca, gosto dos mapas porque mentem, né, porque não dão acesso à dura verdade. Porque generosos e bem-humorados estendem-me na mesa a um mundo que não é deste mundo, né? Então, quer dizer, eu sei que eu não estou... eu estou ali imaginando a China, por exemplo, né? Mas eu não estou na China, né? Eu não estou pisando meus pés na China, eu estou apenas vendo uma dimensão territorial, porque nem o que está acontecendo lá dentro eu consigo ver somente a partir do mapa. Consigo ver os pontinhos, as pessoas, a distribuição da densidade demográfica dentro daquele território no espaço, né? Bom, respondido questão 1. Questão 2. De acordo com o texto, o que significam as arvorezinhas nesse mapa e os pontinhos pretos? Então, as arvorezinhas é a área florestada, né? Então é a área vegetativa, onde tem vegetação, onde tem animais, fauna, flora e vamos embora. E os pontinhos pretos são as pessoas que vivem ali, tá? Questão 1 da página 44, explore seus conhecimentos. Então,
Letra A, você precisa representar um vulcão em erupção em uma feira de ciências. Bom, a melhor forma de representar é uma maquete, porque você tem uma dimensão em 3D. Então você coloca ali, né, uma base, né, e aí você pode colocar lava, ou você pode colocar uma... como é que eu posso colocar? Como eu posso colocar? Um solo seco, né, que é bem próprio ali de aberturas, né, de vulcões, né, de achuras então na Terra, né, e aí você tem aquela concavidade ali exposta. E pode colocar reações químicas, né? Uma boa aula aí de química, pode nos dar experimentos bons aí, mas é uma maquete, uma representação, né, material e não puramente gráfica. Você quer mudar o lugar dos móveis em seu quarto e vai mostrar a nova disposição aos seus pais. Então, se você desenha bem, você pode fazer um croquis, né? Croquis, então você vai fazer um desenho conforme aquilo que a sua visão consegue enxergar, né? Os traços da parede, das pilastras, né? Vai fazer o desenho da cama, a disposição dos móveis, essa coisa toda. É um desenho que ele não possui uma dimensão espacial rígida, uma dimensão espacial mensurável, né? Medida milimetricamente, né? Então, agora a planta não, a planta você coloca lá uma escala, ó, a cada centímetro no desenho ele representa um metro, né? Então, quer dizer, ele já tem uma dimensão mais concreta e mais objetiva. Uma planta, você tem uma dimensão espacial melhor definida, né? Então já é feito com régua, com materiais que te dão uma qualidade técnica do lugar que está sendo representado aí com mais realidade, tá? Bom, página 45. Você convidou um amigo para passar um final de semana em sua casa e precisa identificar a localização de sua residência. Então eu vou fazer um croquis, né? Ó, você vai virar aqui à direita e aí você vai ver uma farmácia chamada Iporanga. Aí você segue nessa rua, à sua esquerda vai ter um ponto de ônibus, um ponto de ônibus próximo da esquina, você vai pegar a esquerda ali, e aí você vai fazendo os caminhos, né? Um desenho ali à mão, puramente a partir da sua... do seu contato ali com aqueles objetos, né? Com a sua compreensão da realidade, né? Então, você vai dar atenção àquilo que você entende que é mais importante para poder dar direção à pessoa. Questão 2. Explica a diferença entre maquete e bloco-diagrama. Então, os dois são representações gráficas, tá? Opa, desculpa. Maquete e bloco-diagrama, esquece. Os dois são representações tridimensionais, tá? A diferença é que o bloco-diagrama é gráfico e a maquete é material, tá? Então, um é feito numa folha e o outro é feito a partir de objetos em miniatura, tá? Questão 3. O nome do estado onde você mora, São Paulo. Tipo de mapa que você vai usar para mostrar o seu estado. Então, gente, nós temos aqui na página 42 e 43 alguns tipos de mapa, tá? Então, mapa físico, demográfico, econômico, histórico e político. Como a gente está falando aqui de limites do seu estado e as principais cidades, então quer dizer, eu estou querendo saber como que é organizado, né,
esse território. Então a gente vai usar um mapa político, porque é politicamente que se define a construção, a origem de uma cidade ou não, né? A divisão de um estado ou não. Então, até pouco tempo atrás, o Pará estava querendo se separar e criar mais de um Pará, de um estado virar mais dois. Então, de um virar três no caso, né? Algumas cidades, eu posso dar exemplo aqui na Baixada Santista, tem uma cidade chamada Guarujá, e nessa cidade existe um grande bairro nessa cidade que antigamente tinha o nome de Itapema, né, e que agora chama-se Vicente Carvalho, mas que ela tem estrutura, por exemplo, para se separar e virar uma outra cidade. Então, quer dizer, o que vai definir esses limites territoriais, né? As questões políticas que envolvem essas regiões. Então, politicamente é que se define se é criada uma nova cidade ou não, se é criado um novo estado ou não, tá? Os aspectos culturais do estado que você vai mostrar no mapa. Então, os pontos turísticos, normalmente, os grandes centros, né, da cidade, os grandes pontos comerciais. Bom, mas aí e também os parques, né? Mas aí tá ligado também aquilo que te causa emoção. Você vai normalmente levar as pessoas para os lugares que você mais gosta, né? Se de repente você detesta parque, você não vai prestar atenção num parque, vai até esquecer que existe parque, né? Se você gosta de praia ou de montanha, você vai dar preferência a levar essas pessoas a lugares que você costuma frequentar. Bom, pesquise em jornais e revistas. Isso aqui é pesquisa, é só você fazer a pesquisa aí, tá, galera? E aí as respostas certas, então. Página 46, questão 5. Letra C, 6. A, 7. A, 8. D, 9. A e 10. D. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí a correção, consigam ter tirado as dúvidas de vocês. Estou aqui para ajudá-los, caso mantenham alguma dúvida. E para esta semana, atividades do livro. Sabe aquele livro de atividades suplementares, livro pequenininho, só de atividade? Então, vocês vão responder da página 101 a 104. Não esqueçam de fazer essas atividades no Word, tá? Coloca lá, página 101, questão 1, questão 2, questão 3, 102, tá? Então, só coloca o número da página, a questão e a resposta, tá? Salva o arquivo com o nome e sobrenome de vocês e posta lá no Drive, aonde eu vou estar verificando e fazendo a devida avaliação. Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau!